Boa noite a todos, bem-vindos ao terceiro e último dia do curso Fundamentação da Matemática à Situação Atual, ministrado pelo professor André Porto. O professor, ele estuda filosofia da matemática e lógica e também Wittgenstein, especialmente teoria da subjetividade e seu vínculo do Wittgenstein com o idealismo transcendental. Ele é professor associado da UFG e pesquisador do CNPq. André, quando você quiser começar o curso, pode compartilhar a tela. Sim. Não, vamos começar. Se tem alguma pergunta, eventualmente alguma dúvida sobre a apresentação passada, algum comentário. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela, lembrando-se que a regra do jogo pode interromper, não tem problema nenhum. Se eu achar que a pergunta é muito longe, aí eu vou pedir para ficar para o final. Vou compartilhar então aqui a tela. Professor André? Sim. Tá dando para me ouvir? Sim. Liguei, não sei se está dando para me ver também, mas... Estou te ouvindo bem, sim. Tá legal, beleza. Bom, então, boa noite, né, pessoal? Boa noite. Boa noite. A gente tinha feito algumas perguntas também no curso anterior, na aula anterior. Sim. Sou o Vitor, né? E, bom, o professor, vou aproveitar também, eu não sei se... Eu acho que é um pouco do tema da aula de hoje, né? Pelo que o senhor tinha comentado na semana passada. Sim. Mas tem uma dúvida ela me perseguiu a semana, assim, que o senhor chegou a comentar, que é sobre a questão que o senhor falou que, acho que era os reais, não tinha como se provar que os reais formam uma reta, né? Até porque tem uma questão de... São dois conceitos que foram histórica e conceitualmente fundamentados de forma diferente, né? Mas seria, no caso, isso não é possível ser provado a partir da lógica clássica de primeira ordem? Ou tem a ver com aquela questão de que a completude ela só pode ser descrita por lógica de segunda ordem também? Como que é isso? Ou, de fato, assim, não é provável, a gente só assume? Bom, não, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, sim, a aula de hoje é muito sobre essa pergunta. O que eu disse não foi bem, a formulação não está bem precisa, eu não disse que não dá para provar que os reais não formam uma reta. Ao contrário, o que eu disse é uma concepção de imaginar que a reta seja um conjunto de pontos. Então, são duas concepções, uma que remonta a Aristóteles, de que a reta não é um conjunto de pontos, e a concepção clássica tradicional, que a reta é um conjunto de pontos. Na aula de hoje, eu vou mostrar como essa tendência alternativa volta a uma concepção aristotélica, e a reta, novamente, o ponto não é parte da reta, novamente. Tá? Então, isso é uma diferença, então, agora na estrutura da concepção, na maneira de conceber o contínuo. Um detalhe, todos esses conceitos sobre, por exemplo, lógica de ordem superior e tudo mais, quando a gente vai trabalhar com intuicionismo, a gente vai ter que rever esses conceitos todos, porque há muita discussão sobre como é que eles vão funcionar e tudo. E, na verdade, parte da discussão está meio aberta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em transferir certos resultados, que são resultados, na verdade, clássicos, principalmente teoria dos modelos, e transferir para a discussão no contexto que a gente está trabalhando. Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas, então, acho que vale a pena eu começar a apresentar a aula no final, a aula vai ser razoavelmente curta, ela não vai ser muito comprida, e vai ter tempo de voltar ao assunto. Tá bom, Vitor? Beleza. Bom, então, a palestra de hoje vai ser geometria e análise. Então, só para confirmar, é a terceira apresentação. Na primeira apresentação, eu tentei apresentar o curso de tal forma que desse uma espécie de panorama da situação. E uma coisa que acontece assim, não tem uma proposta sobre fundamentos da matemática que não tenha reverberação em vários
planos, vários níveis. Tá? Então, se tu mexe, por exemplo, como os intuicionistas mexem, com a noção de existência, com a noção de negação, com a noção de condicional com a noção de infinito, não consegue mexer nessas coisas sem produzir impactos, tanto na computação, quanto na lógica, quanto na matemática. Há conexões com todo lado. E a maneira como eu imaginei esse mini-curso era assim, uma espécie de panorama do impacto nessas várias áreas. Eu comecei com computação, a mais contemporânea, depois em lógica, eu recuei mais ou menos para 1800, e hoje vou recuar mais ainda, mas também vou ver coisas bem contemporâneas. Assim. Bom, então, a questão que a gente vai estar lidando, basicamente, é a pergunta, um contínuo como uma linha, uma superfície, ou uma área, ou um volume, faz sentido a gente dizer que esse contínuo é constituído de pontos, ou seja, não é nada mais do que uma coleção de pontos. Isso vai... E o pano de fundo da nossa questão vai ser como é que a gente concebe a relação entre análise e geometria. O que é análise? Análise é a teoria analítica, digamos, a linguagem analítica numérica, que, digamos, muitos dos resultados geométricos têm contrapartidas na linguagem analítica. Agora, a maneira como a gente concebe a relação entre essas duas coisas, a análise, a linguagem analítica numérica e a geometria, é diferente numa abordagem e noutra. Nós vamos ver isso. Então, vamos começar com Aristóteles e na física, bem no início do livro 1 da física, nada que seja contínuo pode ser composto de indivisíveis. Por exemplo, a linha não pode ser composta por pontos, a linha sendo contínua e o ponto indivisível. Essa ideia é uma ideia que aparece em várias pessoas, por exemplo, em Leibniz. Um ponto não pode ser considerado uma parte de uma reta. Ou, por exemplo, em Kant, na crítica da razão pura, o espaço e o tempo são quanta contínua, pontos instantes, meras posições, e a partir de meras posições, nem o espaço, nem o tempo podem ser construídos. Tá? A gente tem aqui três filósofos, e a gente poderia botar matemática, aliás, Leibniz é um matemático também, dizendo uma coisa que é a mesma ideia, é de que de pontos, o ponto não é parte da reta e a reta não pode ser pensada como sendo uma mera coleção de pontos. Tá? Bom, essa ideia, obviamente, é uma ideia que está absolutamente contrária à concepção que foi bem-sucedida. Aliás, basicamente, a concepção que foi bem-sucedida a partir de Descartes. A gente vai ver que Descartes é a figura essencial nessa mudança. Tá? Vejam, por exemplo, aqui eu peguei um livro do Hardy, um famoso livro de análise do Hardy, primeiro livro de análise importante que é escrito na língua inglesa. Ele diz claramente a linha reta é composta de pontos e qualquer intervalo dela por todos os pontos que são entre os seus pontos terminais. Então, vejam, há uma oposição central, aqui tem uma oposição crucial entre o que o Aristóteles, Kant e Leibniz estão dizendo e o que Hardy está dizendo. Hardy representando um matemático contemporâneo, tradicional. A mesma ideia aparece aqui, por exemplo, no livro do Spivak, que é um livro de cálculo, mas o Spivak é um autor particularmente cuidadoso, é um autor tradicional, clássico, mas é particularmente conceitualmente cuidadoso, e ele diz, por exemplo, o conjunto de números x que satisfaz um intervalo menor do que um epsilon qualquer pode ser pensado em volta de um centro A1, pode ser pensado como sendo uma coleção de pontos, cuja distância de A é menor do que epsilon. Tá? Então, de novo, a ideia de que um segmento, ou uma área, ou um volume são coleções de pontos. Tá? E vocês notaram aqui que essa ideia é contrária, é explicitamente contrária ao que o Aristóteles está falando, aliás, Leibniz e Kant também. Tá? Então, me interessa digamos, esse colapso, assim, essa situação de contrariedade direta, assim, uma oposição completa entre o que Leibniz, Kant
e Aristóteles estão dizendo e o que está dizendo a matemática clássica tradicional. Tá? Nós vamos ver que, na concepção alternativa que eu estou apresentando, isso, em vez de a gente defender, volta à ideia aristotélica de que a reta, que o contínuo não pode ser constituído de pontos. Tá? Mas vamos devagar. Bom, então vamos começar a relação entre a análise e a geometria e vamos voltar para os gregos. Tá? Isso aqui é Yankee, aliás, é um livro de história da análise fantástico. Esse é o capítulo inicial sobre análise na Grécia. E ele diz o seguinte: os gregos dizem uma coisa bem conhecida, eu só citei um livro só para fixar, mas não a tese controversa. Os gregos distinguiam estritamente entre magnitudes numéricas, números naturais, o que os gregos chamavam de aritmos, e magnitudes geométricas, quantidades contínuas que os gregos chamavam de mágatos. Tá? Então, eles distinguiam claramente entre quantidades numéricas e quantidades geométricas. Tá? Isso é uma das características digamos, da abordagem. No fundo, uma boa maneira de pensar é que os gregos, aquilo que a gente chama de a matemática dos filósofos, por oposição à matemática dos astrônomos gregos, Ptolomeu e tudo mais, o Neugebauer, que é um historiador que eu gosto muito, cunhou essa distinção, a matemática dos filósofos e a matemática dos astrônomos. A matemática dos astrônomos é uma matemática muito mais tradicional, que vem da Babilônia e tudo mais. A matemática dos filósofos é uma matemática que, no fundo, pode ser considerada como o primeiro programa de fundamentação da matemática, ou seja, a primeira tentativa de organizar conceitualmente o conhecimento matemático de uma maneira coerente, razoável, adequada e tudo mais. Em vez de ser um monte de técnicas de solução de problemas, realmente montar a coisa e tudo mais. Mas esses gregos que você está chamando aí são os filósofos ou os astrônomos, então? Os astrônomos faziam uma matemática, basicamente uma matemática de engenheiros. Era uma matemática suja, que usava a notação que vinha da Babilônia, e até hoje a gente conta o tempo em babilônico, basicamente. O ano é dividido em 365 dias, era 360 dias. O minuto é dividido em 60, a hora é dividida em 60 minutos, o minuto é dividido em 60 segundos, a base é sexagenal, que era a base usada pelos babilônios. Então, na maneira como até hoje a gente conta o tempo, está incrustada ainda a astronomia babilônica, tá? Que os gregos herdaram em Ptolomeu. Essa é uma tradição que é uma tradição, digamos assim, de matemática engenheira, ligada com... Outra coisa é a tradição que o Neugebauer chama dos matemáticos filósofos, tá? Que, assim, Teteto e tudo mais, todas aquelas figuras que aparecem nos diálogos de Platão, são o quê? São jovens matemáticos, Euclides e tudo mais, Arquimedes, são ligados a uma tradição que não é a tradição tá? Se vocês tiverem interesse, eu realmente recomendo Otto Neugebauer. Ele tem um livro da Dover, que saiu pela Dover, que é muito bom sobre isso, muito bom. Tá? Bom, e essa ideia de que deveria sempre se distinguir estritamente aritmética de geometria vem pelo menos até Aristóteles. Em uma demonstração, não podemos jamais passar de um gênio para outro. Não podemos, por exemplo, demonstrar verdades geométricas através de verdades aritméticas. Tá? Bem claramente a separação dos dois âmbitos. Tá? Isso é caracteristicamente grego. E acho que é crucial a gente entender que os gregos pensavam assim e que o período moderno, Descartes, por exemplo, é exatamente um parecido dos gregos. Ele destrói essa separação. O projeto do Descartes é exatamente uma fusão entre geometria e aritmética. A gente vai ver, pelo menos rapidamente, isso. Tá? Foi Descartes quem primeiro introduziu sistematicamente métodos algébricos na geometria, insistindo que os objetos da geometria, figuras geométricas puras, deveriam ser definidos, não à maneira geométrica de Euclides, mas por equações algébricas. Tá? Isso está propondo o quê? Uma fusão
Entre a análise, eu vou chamar isso, toda a linguagem aritmética do cálculo, eu vou chamar de análise. E vou chamar de geometria as ideias geométricas. E os gregos propunham separar essas coisas. A matemática moderna, que começa com Descartes e Fermat, exatamente junta essas coisas. Tá? Então, aqui, Bourbaki, um livro... Bourbaki é sempre interessante ler o que eles escrevem, embora a descoberta dos irracionais parecesse fechar, isso na Grécia, fechar para sempre o caminho da unificação de geometria aritmética, a reação que deu origem à matemática grega foi, sim, uma tentativa de síntese, desta vez tomando com a geometria como base. Então, a gente pode entender o projeto de fundamentação da matemática como tomando a geometria como a ciência fundamental e a aritmética como uma espécie de apêndice. Tá? Com a criação da geometria analítica por Descartes e Fermat, a tendência é novamente invertida, exatamente no início do período moderno, e uma fusão muito mais estreita de geometria e álgebra é obtida, mas dessa vez em benefício da álgebra, em benefício da análise. Tá? Tem uma frase muito legal que tem uma figura que a gente não vai poder mencionar aqui, ai, esqueci. Deixa eu só um minutinho. Desculpe, Viette. Viette introduz uma notação que é a primeira notação de ordem superior, e uma frase que eu gosto muito do Bourbaki diz o seguinte: Viette introduz essa notação, Descartes usa pela primeira vez na geometria, mas é uma notação basicamente de Viette, e 100 anos depois, a maior parte dos elementos fundamentais do cálculo e da análise já estavam disponíveis para a gente. Tá? Bom, então, houve uma coisa importante, é que houve uma fusão. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que os gregos tinham uma proposta, que era uma proposta de separação conceitual estrita entre geometria e análise. Os gregos, o Descartes e o período moderno se caracterizam por uma fusão dessas duas coisas, sem o cuidado conceitual que, por exemplo, tinha nos gregos. Claramente, houve um retrocesso do ponto de vista de rigor conceitual, clareza conceitual. Sim, Agnaldo? Mas a álgebra não era algo conhecido pelos gregos, não é isso? Não foi uma invenção dos árabes depois? Não, a álgebra aqui, existe uma álgebra aqui, por exemplo, no livro 7 do Euclides, é um livro basicamente de álgebra, só que escrita numa versão geométrica. Tá? Mas assim, os raciocínios, por exemplo, que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, um teorema como o binômio, por exemplo, que é um teorema de álgebra, já era conhecido nos gregos, mas eles usavam o que a gente chama de uma álgebra geométrica. Geralmente a gente usa essa expressão. Tá? Exatamente por quê? Porque, ao contrário, digamos, a síntese era feita na geometria. Então, a tentativa era transformar tudo em geometria e não ao contrário. Tá? E aqui tem uma figura importante que eu gostaria de chamar a atenção, que é Wittgenstein. Por exemplo, Wittgenstein, claramente, ele propõe uma coisa que é característica do construtiva, que é um traço grego, no final, que é separar, distinguir linguagem geométrica de linguagem aritmética. Vocês vão ver que nesses trechos, claramente, ele está fazendo essas distinções. Não importa como uma operação numérica seja formulada, quando eu traduzo essa operação para a notação geométrica, tudo acaba sendo do mesmo tipo. Então, tu tem uma linguagem geométrica e uma linguagem aritmética. E Wittgenstein encarava essas duas coisas como duas linguagens, e a questão a maneira como ele colocava a coisa é qual é a conexão entre essas duas linguagens. Bom, por exemplo, num outro trecho,
O que é uma construção geométrica, que é aquela construção de uma famosa figura em que tu vai projetando o lado sobre a diagonal, aí sobra um pedacinho, aí tu reconstrói um quadrado, aí tu projeta de novo um lado sobre a diagonal, uma construção conhecida para mostrar a irracionalidade de raiz de 2. O que essa construção geométrica de raiz de 2 nos mostra? Ela apenas nos mostra que o ponto produzido por aquela construção não é racional. E o que corresponde a essa construção geométrica, a esse ponto na aritmética? Uma lei que não é uma lei da mesma natureza que o número racional. O que me interessa aqui é que Wittgenstein fala claramente na correspondência, na linguagem analítica, aritmética, de uma construção geométrica. Tá? Aqui, o que eu proponho para vocês é que a Wittgenstein está fazendo uma volta bem clara aos gregos, em separar a linguagem das magnitudes geométricas da linguagem analítica da aritmética. Tá? Bom, vamos adiante. Então, isso é, digamos, de contexto histórico. Agora eu vou dar um exemplo, agora eu vou pular para o período contemporâneo e vou dar um exemplo de um teorema do valor intermediário, que é um teorema que muita gente, muitos clássicos dizem, no meu entender, erroneamente, vocês vão poder dizer se vocês concordam ou não, dizendo, veja, a análise intuicionista é fraca porque não consegue demonstrar o teorema do valor intermediário. Tá? Lembre-se, na aula passada eu disse que uma coisa importante do Pravets, que quando se compara a concepção tradicional da relação entre intuicionismo e clássico, é que intuicionismo seria uma aritmética pobre, fraca. Tá? Aqui, Pravets está dizendo uma coisa claramente oposta. Ele está dizendo que sempre, do ponto de vista formal, qualquer resultado clássico corresponde ao resultado intuicionista. Qualquer teorema que um clássico demonstra, tu pode demonstrar formalmente num contexto de um sistema intuicionista. Basta que tu introduza, por exemplo, uma regra como o terceiro excluído, por exemplo, ou dupla negação, uma coisa assim, e pronto. Tá? Quando se compara as duas codificações, a clássica e a intuicionista, é claramente errado argumentar, como normalmente a gente argumenta, que a lógica clássica seria mais forte do que a lógica intuicionista. O que é mais forte? Provaria mais teoremas. Tá? Eu já tinha falado isso na aula passada, mas agora a gente vai ver um exemplo paradigmático disso. Eu vou dar um exemplo de um teorema que normalmente é alegado pelos clássicos, dizendo, veja, a análise intuicionista não consegue demonstrar o teorema do valor intermediário. E a gente vai ver o que acontece. Por isso que eu acho que é interessante a gente ver o caso específico desse exemplo. O que se pode dizer, segundo Pravets, é que a linguagem intuicionista é mais expressiva que a clássica, tendo acesso a declarações de existência mais precisas que não podem ser expressas na linguagem clássica. A gente vai voltar a essa situação do Pravets no fim da apresentação sobre o teorema do valor médio. Então, entramos na questão do assim chamado teorema do valor médio da clássica. Ele começa com um teorema da geometria. Tá? Tem uma figura fechada, tem uma linha contínua, tem um ponto fora dessa figura fechada e tem um ponto B no interior a essa figura fechada. Tem um teorema da geometria que diz que tem que existir um ponto C que cruza a fronteira dessa figura fechada. Esse é basicamente a base geométrica do teorema do valor médio. Tá? Em linguagem de geometria analítica, isso corresponde à seguinte coisa. Tá? Tu tem a análise clássica. Na versão clássica, tu tem o seguinte. Tu tem uma função f, uma função contínua f. Então, essa função é contínua. Tá? O teorema diz isso, a função é contínua. E tu tem um valor f de x1 que é menor do que zero. Tá? Ela atinge um valor abaixo da ordenada, da abscissa, tá? Abaixo da abscissa. Então, e tem o valor x2 que está acima da abscissa, ou seja, f de x2 é maior do que zero. Tá? Do ponto de vista clássico, o correspondente daquele teorema geométrico é dizer o seguinte: existe um x3,
x cruza a abscissa, o eixo do x. Tá? Ou seja, existe um ponto, a x3 e f de x3, em que, para esse x3, f de x3 é zero. Tá? Esse é o teorema do valor intermediário, ele é um teorema bem intuitivo, e esse teorema é muitas vezes alegado, veja como a lógica intuicionista é fraca, ela não consegue demonstrar o valor do teorema do valor intermediário. E a gente vai ver agora em detalhe o que realmente acontece. Não é bem assim, a coisa, no meu entender, está muito mais próxima do que o Pravert diz. A questão não é que a lógica seja fraca e não demonstre o teorema, ela demonstra um teorema que é mais fraco, de fato, do que o teorema normal, mas há uma sutileza que o poder expressivo e conceitual da lógica intuicionista distingue certas coisas que são indistinguíveis do ponto de vista clássico. Vamos ver o que acontece. Vamos para o contexto intuicionista, análise intuicionista. Então, temos uma função contínua f, mesma coisa, temos um valor f de x menor que zero, um valor de f de x2 maior que zero, e, intuicionisticamente, a gente conseguiria demonstrar que existe um x que cruza o eixo do x, existe um x, um valor um valor de x3, existe um x3 que dá para qual f de x3 é exatamente zero, ou seja, que a f cruza o eixo dos x, a resposta é não, não tem. Ah, então está certo. Os intuicionistas não conseguem demonstrar esse teorema, então, de fato, a lógica intuicionista é fraca. Não, na verdade, não é bem assim. A lógica intuicionista demonstra, sim, uma coisa que é nem para todos os x3, nem para todos os x, x vai ser diferente de zero. Nem todos os valores de x, eu poderia até apagar aqui para cortar. Não, deixa para lá, vou deixar assim. Professor, não seria f de x3 diferente de zero? Aliás, exatamente. Isso eu tenho que corrigir, porque senão vai estar errado. F de x3, isso. E vamos pegar aqui, deve ter também f de x3. A outra estava certo. Não estava certo. F de x3. Tá. Isso, obrigado. Deixa eu só botar um pouquinho mais para lá. Então, é claramente falso dizer que o intuicionista não tem nenhum teorema correspondente. Só que, em vez de dizer que existe em vez de dizer que existe um número, em vez de dizer que existe um x3, tal que x3, f de x3, desculpe, f de x3, tal que f de x3 é igual a zero, eu tinha revisado várias vezes slides para não ter erro, e mesmo assim tinha um errinho. Em vez de ele dizer que existe um x3, que f de x3 é igual a zero, ele não diz isso. Ele diz o seguinte: nem todos os x podem falhar em ser diferentes de zero. Tá? Ou seja, ele diz é impossível genericamente que todos falhem em ser distintos de zero. Mas isso não significa que ele diga que existe um x, eu tenho um método para encontrar um x específico. E porque eu não tenho um método para encontrar um x específico,
porque a descrição é tão genérica que não há maneira, não tem uma maneira de aproximar. Tá? O que está acontecendo aqui? Basicamente, o que está acontecendo é que o intuicionista está distinguindo, são duas noções uma distinção que o clássico não tem e que a gente já viu na aula passada. Uma coisa é dizer existência, dizer posse em mãos de algoritmo e um argumento tal que tem um argumento e um algoritmo para eu calcular um indivíduo que tenha tal propriedade, um objeto que tenha uma propriedade. Ou seja, eu tenho uma função f, eu tenho um argumento a, um x1, e tenho um método para encontrar esse x1 que, rodando o algoritmo f sobre x1, me dê a coordenada. Tá? Outra coisa, muito mais fraca, é eu dizer o seguinte: eu tenho em mãos uma demonstração genérica de que nem todos podem falhar. Ou seja, eu tenho uma demonstração genérica que nem todos os x podem falhar em ser diferentes de zero. Mas eu não tenho uma maneira de individualizar isso aqui. Tá? Isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é claramente errado, e isso que o Pravets vai dizer, é claramente errado dizer que o intuicionismo não demonstra o teorema do valor intermediário. Ele demonstra, só que ele demonstra um resultado mais fraco, que é nem todos podem falhar. Ele marca a ideia de que tu tem se vocês quiserem, inclusive vocês quiserem usar um termo, ele marca a diferença entre subsistência genérica e existência individualizável. Tá? O que tem aqui é uma demonstração de que tem de haver uma subsistência genérica. Alguns valores têm que falhar em ser zero. Pelo menos um valor, para algum valor tem que falhar em ser zero. Mas isso não significa que, do ponto de vista da linguagem analítica, eu tenha dado uma descrição tão genérica, assim, geométrica tão genérica, que tem um correspondente na linguagem computacional que me permita identificar qual é, em qualquer caso. Porque eu não tenho isso, então a conclusão do intuicionista, em vez de ser a conclusão do clássico, de que existe um x, que f de x é zero, ele faz uma conclusão mais fraca. Ele diz nem todos podem ser diferentes, mas daqui eu só tenho uma substância genérica, eu só tenho que é impossível que todos falhem, mas não tenho ainda uma maneira de individualizar. Tá? Notem-se que a noção de individualização no contexto intuicionista é muito mais precisa e muito mais exigente do que a do clássico. Tá? Há uma riqueza conceitual, aos teoremas clássicos, é errado dizer que não correspondam a um resultado intuicionista, corresponde, só que, dada a riqueza conceitual do intuicionismo, a muitos resultados clássicos correspondem um resultado que, na verdade, tem uma diferença sutil, mas que é importante para o intuicionista e que o clássico nem sequer reconhece. Então, voltando à citação do Pravets, exatamente o trecho que me interessa é o trecho em vermelho. O que se pode dizer é que a linguagem intuicionista é mais expressiva que a lógica clássica, tendo acesso a declarações de existência mais precisas, que não podem ser expressas na linguagem clássica. Tá? É errado dizer que a lógica clássica seja mais forte, no sentido de que prova mais. Qualquer coisa que seja demonstrada na lógica clássica vai corresponder a um teorema intuicionista, só que, muitas vezes, dada a precisão conceitual que o intuicionismo introduz sobre a noção de existência, por exemplo, e distinguindo existência de subsistência genérica, ou seja, impossibilidade de que todos falhem, e existência individualizável. Então, há muitos resultados clássicos, tu tem um correspondente, claro que vai ter, só que um correspondente mais fraco, que registra a diferença entre aquilo que a geometria está fazendo e o que a gente consegue no contexto da linguagem analítica.
que eu estou propondo é, num certo sentido, o intuicionismo contemporâneo volta ao padrão grego de distinguir claramente a linguagem geométrica das contrapartidas analíticas, em vez de simplesmente colapsar as coisas, como foi feito a partir de Descartes em diante. Tá? Bom, eu vou... então, agora, essa aula de hoje, das aulas todas, a que vai ser mais, digamos, mais de sobrevoo, vai ter que ser essa. Por quê? Porque matemática é sempre mais cheia de detalhe do que lógica e computação. É sempre mais. Então, a gente vai ter que fazer uma espécie de sobrevoo e vou ter que deixar muitos detalhes que seriam legais a gente discutir, mas que eu vou ter que deixar meio aberto. Então, pergunta inicial. O contínuo é constituído de pontos. Aqui, a gente tem uma coisa importante. Então, a gente tem o contínuo clássico. Eu vou fazer uma distinção fundamental, e contínuo intuicionista. Vocês vão notar que as propriedades de um e de outro são diferentes. Tá? Então, por exemplo, no contínuo clássico, a gente poderia dizer que o contínuo clássico tem uma propriedade que é de separabilidade. Tá? O que quer dizer? Cortes de Dedekind são sempre possíveis, ou seja, eu sempre consigo. E no contínuo intuicionista, não. A gente vai ter uma propriedade lógica do contínuo intuicionista, que é a coesão. Cortes de Dedekind quase nunca são possíveis. Agora vamos ver o que a gente está falando. É bem intuitivo. Tá? Cortes de Dedekind são os seguintes. Um corte de Dedekind, por exemplo, nos reais, pega os reais todos. Tá? O que é um corte de Dedekind? São dois conjuntos A e B de reais. Por exemplo, o intervalo aberto à direita, o B tem qualquer ponto A, qualquer número real A, determina um corte Dedekind. Números à esquerda de A, inclusive, e formam um conjunto, e o complemento forma um outro conjunto, e tem a seguinte propriedade, que nos interessa é isso aqui. Disjunção, ou seja, A intersecionado com B é vazio, e cobertura. A unido com B dá o conjunto inteiro. Tá? Então, um corte é exatamente esse troço. Um contínuo é separável e o contínuo clássico é separável. Por quê? Porque cortes de Dedekind são sempre possíveis. Na verdade, todos os pontos determinam cortes de Dedekind. Cada ponto determina um corte de Dedekind. A gente vai ver que o contínuo intuicionista tem uma propriedade que é coesão, de dizer quase nunca tem corte de Dedekind. Só tem os únicos cortes de Dedekind possíveis, A e B, são dois casos degenerados, ou seja, quando o A é o próprio R inteiro e o B é vazio, ou o A é o vazio e o B é o R inteiro. Em outros casos todos, ou bem tu perde a disjunção, ou seja, tu não consegue separar o A do B, há uma sobreposição, ou então, se tu quer realmente separar A do B, tu realmente mantém a separação, então a união não dá o todo. Por quê? Porque tem uma parte que fica entre A e B que não dá para separar. Então, ou bem tu perde ou bem tu perde a disjunção, ou bem tu perde a disjunção, ou bem tu perde a cobertura. Mas as duas coisas tu nunca consegue ter. Então, uma coisa importante, e aqui que eu estava falando que eu não vou poder apresentar essas coisas com extremo detalhe, mas a gente viu que uma noção de existência mais dura introduziu uma noção de individualização mais precisa, e que essa noção de individualização mais precisa introduziu o quê? Uma concepção alternativa sobre a própria estrutura do contínuo. A própria estrutura do contínuo não é a mesma. Então, por exemplo, aqui tem o Bell, num livro bem recente dele, dizendo o seguinte: chamaremos um espaço de coeso, ou, só um pouquinho, deixa eu mudar aqui, coeso ou indocomponível, ou um contínuo genuíno. Ele diz que
contínuo mesmo é esse coeso, se para qualquer parte ou subconjuntos U e V de S, tu tem um todo S e dois conjuntos S, U e V, o A e o B do exemplo passado. Sempre que U e V, a intersecção do U e V dá a união U e V dá o S e a intersecção U e V dá vazio, então um desses conjuntos, ou U ou V, tem de ser vazio, equivalentemente, ou dos outros conjuntos, ou U e V, tem que ser o inteiro. Tu nunca consegue cortar o contínuo intuicionista em partes disjuntas não vazias, que a soma deu todo. Tá? A única maneira de cortar é pegando todo o inteiro, a reta inteira, e o resto vazio. Mas tu nunca consegue pegar dois conjuntos não vazios, disjuntos, cuja soma deu todo. Tá? Isso é o que o intuicionista entende por continuidade, que eles não puderam usar a palavra continuidade, porque a palavra continuidade é usada para uma outra propriedade, que é uma propriedade das funções, então, para não confundir, eles chamaram de coesão. Claramente, o que eles queriam usar era a palavra continuidade. Contínuo é isso. Tá? Só para ter uma linguagem mais intuitiva, eu acho interessante essa citação do Van Dalen. O contínuo intuicionista tem, por assim dizer, uma natureza viscosa. Não se pode simplesmente sacar um ponto fora dele. Tá? Aqui nós estamos nos aproximando da questão fundamental, ou seja, o contínuo intuicionista, o ponto não é uma parte da reta, num sentido muito específico. É que as partes que tu consegue tirar, segregar, nunca te permitem a separar o ponto de todos os caras exatamente do lado dele. A ideia de que ele seria viscoso ou coeso. Tá bom? Ou seja, o que eu estou dizendo é, veja, uma concepção diferente da relação com a computação, uma concepção diferente da relação com a lógica, a noção de existência e a concepção de negação, leva, na verdade, a uma concepção de contínuo diferente da concepção tradicional. Tudo isso está conectado. Todos esses planos estão conectados. Bom, aqui eu estou me preparando já para o final. Espiadelas em direção à física. Eu chamo de espiadelas por quê? Porque eu já disse que eu pulo a cerca da matemática, pulo a cerca da lógica, da computação, mas eu não pulo a cerca da física. Eu gostaria de dizer bem claro que eu, sim, sou ignorante completo em física, e então eu só sei de ouvir dizer. Tá? Bom, e aqui me interessa um conceito que é, quando o Pravitz fala em conceitos que não são exprimíveis, aqui, ó, que não possam sequer ser expressos na linguagem clássica, eu vou propor que o conceito de indistinguibilidade é um desses. Tá? Então, vamos lá para frente, vamos em frente, passamos isso aqui, o contínuo intuicionista é viscoso, e tu nunca consegue separar uma parte, um ponto sozinho, tu não consegue separar ele. Tu não consegue, tu sempre consegue uma meleca, mas nunca um ponto isolado. Isso são propriedades lógicas, tá? Lógicas. Aqui eu vou usar, então, uns textos do meu amigo, o professor Décio Krause, que é uma autoridade mundial proposição à minha ignorância, ele é uma autoridade mundial em filosofia da mecânica quântica, e ele escreveu um livro com um professor lá da Inglaterra, que é considerado um dos livros mais importantes sobre o assunto. E aqui, então, eu vou mostrar algumas conexões com física, com essa ideia de contínuo. Tá? Ele diz o seguinte, isso é o livro do French Krause, Identity in Physics, a Historical, Philosophical and Formal Analysis, e é basicamente sobre a questão da partícula, do ponto
no contexto da mecânica quântica, ele diz o seguinte, lá pelas tantas. O primeiro problema desta nova lista de problemas da matemática atual trata dos fundamentos da matemática. É uma lista de problemas da física, mas trata de fundamentos da matemática, e foi proposto pelo matemático Yuri Manin. No item B, ele faz referência à necessidade de questionar o paradigma da teoria de conjuntos clássicos. Ora, a teoria de conjuntos clássicos é, digamos, a base central da concepção clássica do contínuo. Tá? Ela funciona com a lógica clássica e tu produz a base conceitual para erigir a análise, que é a concepção clássica do contínuo, com base no tratamento das coleções de partículas elementares indistinguíveis na mecânica quântica, que, como ele sugere, não podem ser considerados como conjuntos na acepção estándar. O que está acontecendo aqui? Esse matemático, Manin, que é um matemático extremamente importante, está propondo que a concepção conjuntística clássica é incompatível com a mecânica quântica e que a gente não deveria encontrar um correlato mais adequado na matemática para lidar com a física quântica. Tá? Isso que ele está propondo. Tá? E que correlato é esse? Muita gente acha que esse correlato é exatamente o contínuo viscoso dos intuicionistas. Tá? Exatamente essa diferença, e é por isso que tanta gente está apostando tanto nessa nova fundamentação intuicionista. Aqueles trabalhos da primeira apresentação que eu mostrei, por exemplo, no ano de Princeton, com toda a pompa e circunstância, de 2013, a nova fundamentação da matemática, por que é importante? Em parte, porque muita gente acredita que isso vai poder finalmente resolver os problemas conceituais de mecânica quântica. Tá? Continuando, a teoria dos conjuntos estándar pressupõe uma teoria da identidade, tanto para os elementos de um conjunto quanto para os próprios conjuntos, geralmente dada pela lógica clássica de primeira ordem, subjacente, e pelo axioma da extensionalidade. De acordo com essa teoria tradicional clássica, como vimos, não há lugar para objetos indistinguíveis. Tá? E, no entanto, duas partículas podem estar em espaços diferentes, mas ser completamente indistinguíveis. Tá? Esse é um dos problemas, uma das questões fundamentais do problema da fundamentação conceitual da mecânica quântica. Então, o que acontece? A proposta é o seguinte: o conceito de indistinguibilidade, no contexto clássico, não é possível pelo seguinte, porque se a gente tem a identidade A igual a B, se eu nego uma vez, eu produzo A é diferente de B. Se eu nego de novo, não é o caso que A seja diferente de B. Ora, pela lógica clássica, vira A igual a B de novo. Aqui, novamente, tem uma dessas distinções que acontece no contexto intuicionista que não é disponível no clássico. Ou seja, eu tenho A, no contexto intuicionista, identidade, A igual a B. Nego uma vez, A é distinguível de B. Nego duas vezes, A é indistinguível de B. Isso aqui não colapsa intuicionisticamente com identidade. Então, intuicionisticamente, tu tem um conceito natural de indistinguibilidade, que é precisamente um conceito com os quais os físicos sempre trabalham e que, no entanto, não tem contrapartida na matemática clássica. Por quê? Porque o conceito de indistinguibilidade, dada a lógica subjacente clássica, tu não tem espaço para erigir esse negócio. Tá? O que eu estou propondo é que essa proposta, por exemplo, do Manin, só um pouquinho, essa reclamação dele de que na teoria dos conjuntos não há lugar para objetos indistinguíveis, claro que não há lugar, porque por causa da lógica clássica de primeira ordem. Enquanto a lógica for clássica de primeira ordem, não vai ter jeito. Tá? Então, a proposta é que, se a gente adota a lógica intuicionista, uma das coisas que a gente ganha é exatamente um conceito de indistinguibilidade que não colapsa com identidade, porque a dupla negação da identidade não determina
a dupla negação da identidade não volta à identidade. Ela produz uma coisa, uma terceira coisa, que é a indistinguibilidade. Tá? Bom, eu queria fazer um comentário final, que tem caráter muito genérico para o curso inteiro, tá? Que é o seguinte, e é um caráter metafilosófico. Eu falo isso muito para os meus alunos. Tá? Eu acho que é um desafio muito grande. A gente, filósofo, deveria ter boas respostas para um desafio que é importante. Qual é a relação entre isso que a gente faz na filosofia e a ciência? Tá? Eu acho que esse desafio é um desafio muito importante, só que, normalmente, esse desafio é apresentado apenas como um desafio em relação à ciência chamada empírica. Tá? Eu tenho me batido entre os meus alunos, e nesse curso, parte uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é de que não se trata só de uma questão da relação da filosofia com a ciência empírica, se trata de uma relação da filosofia com a lógica e com a matemática. Tá? Então, por exemplo, o Russell, no início do século XX, poderia dizer isso, que me parece totalmente errado, de que a teoria da continuidade, a descrição da estrutura do contínuo, de que tratamos na presente conferência, a conferência 5 dessa série de conferências, apresenta-se como um assunto da matemática, na maior parte dos seus aspectos. Algo extremamente interessante e de massa importância, mas que, na verdade, não faz propriamente parte da filosofia. Eu gostaria de dizer, eu discordo centralmente de Russell. Uma das coisas que eu estou querendo dizer é não é. Durante uma certa época, pôde parecer que os problemas e as discussões em relação à continuidade tinham sido resolvidas com a análise clássica, mas, no início do século XXI, dado que a gente sabe hoje, está claramente reaberta essa discussão. E uma coisa que me parece importante, qual é o papel do filósofo nessa discussão toda? Ora, quando uma discussão envolve noções como existência, como negação, como lógica, e como até a questão dos avanços temporais, que foi uma questão que eu não toquei aqui, né, nesse grupo de palestras, eu tenho a impressão de que os filósofos quem vai se dedicar a isso não vai ser o lógico praticante, o matemático praticante, o cara que, digamos, o programador praticante. Alguém tem que se preocupar com a estrutura conceitual geral dessas questões. E eu tentei, ao longo dessas 3 palestras, mostrar o seguinte: há, sim, um papel para o filósofo nessa história toda, tá? De tu entender, só que tem que ter uma concepção mais ampla de fundamentação da matemática. Muitos dos livros, atualmente, ainda mantêm o que me parece uma apresentação totalmente inadequada. Por quê? Porque eles apresentam a matemática como se fosse a matemática só uma. E qual é essa uma? A clássica. Não, falso, não é assim. Isso não corresponde à realidade contemporânea do final do século XX e principalmente do início do século XXI. Tu tem, sim, um grupo muito grande vindo da computação, vindo da lógica, vindo da matemática e vindo até da física, que está se opondo a essa concepção do século XIX, aliás, é uma concepção que vem desde Descartes, que está se opondo a isso. E está tentando repensar coisas absolutamente centrais, tá? E que, se o filósofo não tem papel numa discussão tão ampla como essa, bom, aí eu não sei. Eu não estou dizendo que todo filósofo deva trabalhar com fundamentação matemática. Eu estou dizendo uma coisa bem mais fraca. Eu estou dizendo que é possível, que isso também deveria ser um campo possível para filósofos, e que é uma pena se a gente deixar isso nas mãos dos matemáticos e lógicos, que a gente deveria, ao contrário, recuperar esses campos da continuidade, por exemplo,
para a filosofia. E não seguir o que o Russell sugere, de dizer, não, isso aqui não é para o bico dos filósofos, o filósofo só diz amém Jesus e não se mete nisso. Não, ao contrário, a gente tem de entrar de cabeça erguida. Aliás, eu acho que Dummett é uma figura importante, porque eu acho que Dummett foi o primeiro filósofo importante que volta para a discussão de fundamentos de cabeça erguida e diz, olha, eu sou um filósofo, eu não vou pedir desculpa por estar aqui na discussão sobre fundamentos, ao contrário, eu vou emitir opiniões bem fortes e tudo mais. Então, bom, basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora, então, o Rinaldo já tinha até levantado a mão. André, muito obrigado aí pela... Eu vou ter que sair agora, cara, porque tenho que dar a minha palestra lá em Boa Vista. Mas Sim. eu tinha uma série de perguntas, eu vou falar depois com você. Sim. Naquele dia eu não pude... Quando eu vi sua mensagem da gente conversar no sábado à tarde, já não dava mais tempo. Fui ver agora, na verdade. Mas a gente entra em contato. Tem uma série... Eu concordo inteiramente com você. A filosofia tem que assumir esse papel aí, sim. Mas eu tenho até outras questões, até. Eu acho que, inclusive, até no próprio ensino de matemática. Sim, eu acho que sim. A discussão não pode ajudar muito. Eu acho que sim, inclusive. E uma coisa, por exemplo, ensino de lógica. Eu fiz uma experiência piloto nesse semestre em dar a lógica usando um verificador automático de prova, intuicionista, lógica intuicionista, mas eu acho bem legal, porque tu aprende computação e lógica ao mesmo tempo. Ótimo. Depois eu entro em contato com você. Eu, infelizmente, tenho que sair agora. Tá Muito bom. obrigado. Boa palestra, então, Agnaldo. Valeu demais. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa sorte aí. Tchau, Agnaldo. Bom, não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Vitor, que sabe, o Diogo, Bruno. Sim, Vitor. Beleza, estava ligando aqui as coisas, mas não, perfeito. Isso daí que o Agnaldo colocou, eu tenho total. Deixa eu baixar a mão. Tenho total. É o que eu penso mesmo, né? Isso diz muito respeito de como a gente ensina matemática, né? A estruturação que a gente tem na matemática hoje, né? Ela é simplesmente aceitada aí, né? Como a matemática clássica é a única matemática, isso mesmo que o senhor tinha falado, professor. Sim. Isso parece uma forma, sei lá, parece que aliena muito, né? A forma como é ensinada a matemática para a gente, né? Até essa questão, enfim, né? Aí entra em outras questões do produtivismo, né? Das pessoas terem que aprender a matemática para saber usar no dia a dia, faz parte, claro. Sim. Mas as pessoas não acabam entendendo de fato a matemática, né? O que ela representa, né? Tudo que a matemática representa e o que ela pode vir a representar, né? Mas enfim, isso é uma coisa que me estimula bastante também a estudar isso, até porque eu faço licenciatura também, né? Então é uma coisa que diz bastante respeito. Mas eu fui convidado agora para um evento exatamente de ensino da matemática. E aí é uma dimensão que eu não enfatizei aqui. Na verdade, o ensino da matemática diz muito do que está acontecendo digamos, no centro. No fundo, as opiniões que a gente tem nos fundamentos da matemática, as discussões dos fundamentos da matemática, acabam se infiltrando para a sala de aula. Demora geralmente uns 40 anos, mas as ideias que aparecem lá no centro vão um pouco se infiltrando para a sala de aula. Tá? Sim, mas eu queria chamar a atenção de um outro aspecto, que é o aspecto do contexto num departamento de filosofia. Porque, no fundo, do jeito que normalmente a gente vê a paisagem, tu tem uma discussão sobre a relação de filosofia com ciência, mas é a relação de filosofia com a física, com a biologia, com as ciências experimentais. A matemática fica como uma espécie de um limbo, protegida. Nem entra em discussão, não tem discussão,
nem sequer a ideia de que tem a filosofia da matemática. Tá? E o que eu estou propondo é que não só tem filosofia da matemática, mas tem muita filosofia, e é muito central, entende? Por exemplo, certamente, a concepção que a gente tem da estrutura do contínuo tem reflexos centrais, por exemplo, para a ciência experimental, como física, por exemplo. Mas o que é mais terrível é que não é nem assim, a abordagem mais normal é o assunto da matemática desaparece. O que tu tem é filosofia da ciência. A filosofia da ciência é a filosofia da ciência experimental. Os cursos de filosofia da ciência normalmente são cursos de filosofia da ciência experimental. Então, tu nem sequer tem, ao longo do teu formação inteira de filosofia, tu nem sequer tem um tratamento de uma coisa que é a filosofia da matemática, por exemplo, da lógica. Tu nem tem isso. A ideia é que muitos cursos apresentam lógica. Lógica se aprende, não se discute. Tu usa a lógica para aprender filosofia, mas não põe a lógica ela própria em discussão. Isso me parece uma visão profundamente errada, que, no entanto, é adotada na maior parte dos departamentos. Algum comentário? Não sei se eu na verdade, te interrompi, desculpe, Vitor. Não, imagina, professor. Acho que era nessa linha mesmo que eu queria estar trazendo, né? Que para comentar um pouquinho, o senhor já fez, né? Da importância, né? Que a filosofia e do questionamento mesmo, né? Que a gente faz com as fundações mesmo, né? Que são aceitas hoje, né? Acho que é justamente o que faz de nós humanos são nossos questionamentos, né? E é uma coisa que às vezes acho que isso está muito enraizado, assim, né? Essas concepções que a gente tem de não questionar a lógica e a matemática está muito enraizado justamente nessa questão de que a gente é ensinado que a matemática é uma ciência exata, né? A gente é ensinado que ela é exata, não é, portanto, não questionável, não modificável. Exato é mais ou menos como se fosse não discutível, não, ou seja, está fora da alçada do filósofo. A minha proposta é: não comprem isso de jeito nenhum, isso não é assim. Tem uma frase do Wittgenstein que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não tem nenhuma forma de superstição ou misticismo ou qualquer coisa desse tipo que tenha sido tão perniciosa para o pensamento humano quanto a matemática. Ou seja, ele está acusando as concepções matemáticas de introduzirem elementos que são assim profundamente, digamos assim, assim dogmáticos, assim totalmente alucinados. O tratamento normalmente que a gente faz da noção de infinitude, por exemplo, que é uma noção que eu não toquei aqui, mas que é uma noção absolutamente crucial. Por exemplo, se há um elemento e um problema, como é que a gente pode esperar que o professor, na sala de aula, possa dar um tratamento adequado à noção de infinitude para os alunos, se no contexto da discussão dos fundamentos da matemática, com pessoas altamente capacitadas, essa discussão não é adequada. O fato é que a gente ainda não conseguiu se pôr de acordo. Tá? Por isso é que eu acho que o papel do filósofo é crucial. E eu acho que, durante uma certa época, por causa, o Teorema de Gödel teve um impacto deletério, que o coitado do Gödel não é culpado disso, mas ele acabou tendo, que é assim: o resultado do Gödel de que a matemática aritmética, por exemplo, não é completamente formalizável, pareceu tão estranho
que, num certo sentido, digamos, enojou os filósofos. O professor Chateaubriand tinha, na versão do livro que ele publicou, num capítulo, numa versão anterior, que depois ele suavizou, ele diz que quando o teorema de Scholar já estava estranho, quando aparece o teorema de Gödel, de completude, a coisa explode e, na metáfora dele, os filósofos foram embora. Tipo, não brinco mais. Os matemáticos e os lógicos ficaram lá como bons cientistas tentando colar as peças, mas sabendo que essas peças nunca mais poderiam ser coladas, formando... Mas, assim, houve uma espécie de debandada muito deletéria dos filósofos da arena dos fundamentos da matemática. Por isso eu acho a figura do Dummett tão importante, porque o Dummett é o primeiro filósofo que volta à arena como filósofo, com posições filosóficas bem claras e sem pedir desculpas. Assim. Então, isso me parece muito importante. E, num certo sentido, se leva tempo para essas coisas, essas ideias novas, na discussão dos fundamentos, chegarem às salas de aulas, leva um pouco menos de tempo, mas também leva muito tempo chegarem aos departamentos de filosofia. Também leva tempo para chegar a isso. Eu estou sugerindo, eu tentei mostrar para vocês, de que há boas razões para a gente imaginar que no final do século XX e agora no início do século XXI, o mundo conceitualmente mudou. Então, está muito diferente as coisas. Tá? E exercer filosofia nesse mundo, claro que ninguém é obrigado a trabalhar com essas áreas. Eu não estou dizendo que todos tenham que publicar, estou dizendo que não é necessário que que todos sejam expulsos, ao contrário, é possível se trabalhar. Não estou dizendo que é obrigado a se trabalhar, estou dizendo só que é possível, que não é uma área barrada a ninguém. E que as questões são questões filosóficas, existência, negação e tudo mais. Algum comentário final, alguma pergunta? Professor, você me permite só fazer mais uma perguntinha final sobre até sobre o conteúdo? Não querendo atrapalhar também se depois mais gente quiser perguntar, mas então essa questão do intencionismo, a forma como o intencionismo lida com o contínuo, né? Coloca essa concepção no contínuo aí. Sim. Ela é muito decorrente, então, da questão de que, tecnicamente, a gente não consegue computar um ponto ali do contínuo. Seria essa a consequência da definição de existência. Computacionalmente, para responder com cuidado a tua resposta, seria complicado, mas, assim, do ponto de vista de imagem, sim, é como se tu não consegue isolar um ponto sozinho, separado dos outros. Por quê? Porque tu não consegue, no intuicionismo, como ele distingue as coisas, quando tu realmente consegue individualizar de uma descrição genérica, mas que não individualiza nada, quando tu fazes as coisas, tu te dá conta de que muitos resultados não te individualizam um ponto, que é digamos assim, que é ilusório essa imagem clássica de que tu tem um teorema geométrico, por exemplo, e que tu tem um correspondente analítico perfeito. Não, tu tem um correspondente mais pobre. Tá? Quando tu registra essas diferenças, aí essas diferenças acabam tendo impacto na própria estrutura do contínuo. Ela vai ter propriedades lógicas diferentes. Tá certo, mas não impacta, então, na geometria em si, professor, na demonstração geométrica do teorema? Não, a geometria é uma linguagem. Eu acho, isso aqui é um ponto que eu eu já dei vários cursos sobre vários aspectos aqui na UFG, sobre vários aspectos desse problema. No semestre retrasado, eu dei um curso basicamente sobre a relação entre análise e geometria, só sobre isso. Tá? E uma maneira que eu gosto de ver é o seguinte: a geometria, no fundo, pergunta, geometria é uma ciência a priori ou a posteriori?
o Einstein tinha uma citação que me parece muito boa, que ele diz: a geometria, se ela é a priori, então ela não fala sobre nada, mas quando ela fala sobre alguma coisa de espaço mesmo, aí ela é a posteriori. Ou seja, as exigências da tua melhor teoria geométrica dependem da física. E eu acho que uma das coisas que a gente deveria fazer é pensar na geometria como uma ciência que está ligada à física e não tanto à análise. A análise é mais ligada à matemática, digamos assim. Então, digamos assim, são as tuas exigências geométricas que impõem certas necessidades na aritmética, que é uma linguagem propriamente matemática. É uma maneira diferente de conceber as relações. Em vez de botar a geometria do lado da matemática, como uma ciência puramente a priori, botar a geometria como Einstein pensava, a geometria como uma ciência a posteriori, ou seja, que tem um componente empírico. Infelizmente, eu tive que fazer uma seleção de tópicos para esse minicurso, porque a gente não pode cobrir todos. Então, eu fiz uma seleção de tópicos, mas sim, é assim que é assim que eu imaginaria, a concepção que o Einstein tinha, de que a geometria, no fundo, não era uma ciência a priorística, é uma ciência que tem componentes a posteriori, que tem componentes empíricos. A gente descobriu que, por exemplo, a realidade não é euclidiana. Não é euclidiana. Todas essas coisas, obviamente, dependem do quê? De uma estruturação adequada de como lidar com questões bem complicadas, de filosofia da física, da geometria, da lógica, e assim por diante. Tá? E uma das coisas que eu estou me esforçando é para mostrar para vocês de que, mesmo atualmente, os livros que vocês compram sobre, por exemplo, fundamentos da matemática, muitos deles apresentam uma concepção que eu diria que está atrasada pelo menos 50 anos. Alguma pergunta final? Pessoal, então, agradeço a participação de vocês, foi um prazer estar com vocês e insisto que o meu e-mail, eu não tenho problema de responder e-mail, podem entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, e mais, tá bom? Qualquer interesse ulterior que vocês possam ter. Eu vou fazer uma coisa, André, eu vou colocar no terceiro, ou no evento do terceiro dia do encontro, o seu e-mail e também o link para os slides. Aí você coloca também os vídeos, os links do YouTube lá, e aí as pessoas podem assistir, te contatar e etc. Tá bom. Mas, bom, gostaria também de agradecer a presença de todos em todos os encontros e, sobretudo, agradecer a participação do professor André por dar esse excelente curso para a gente. E, bom, é isso, gente. Obrigado e boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigadão mesmo, professor. Boa noite aí. Obrigado pelo evento aí, professor. Tchau.